Então, sekvo, né? Nosso curso de Esperanto. Então, sekvo leciono kvar. Então, nós temos pregio. Então, repetindo a oração. Pregio. Signoro, ni venis por peti al vi la pacon, la saggezon, cae la bonezon. Ni volas vidi la mondon per la oculoi plenigitai de amo. Ni volas esti pacienzae cae compatemai. Ni volas vidi vien idoin kiel vi mem ilin vidas. Cae pro tio ni volas vidi la bonfarton de ciui. Tiel estu. Bonege. Então, vamos agora então treinar mais uma vez a pronúncia das palavras. Acredito eu que vocês tenham feito pelo menos 3 vezes durante a semana esse exercício. É extremamente importante, porque é exatamente com ele que vocês vão poder aperfeiçoar na sua leitura do Esperanto. Então, vou passar ele pelo menos uma vez aqui agora. Repitam aí dentro com os microfones fechadinhos, tá bom? Não vão deixar esses microfones ligados, senão vai dar uma maior quizumba. Vamos lá. Vortoi, famo, lano, campo, canto, caro, celo, ciro, zollo, litsu, cianno, cenno, cinno, ciotto, macciu, dica, ludi, bella, poemo, samme, temo, tenno, tempo, tento, gecko, giso, gesto, gisto, giangalo, gemmo, gibbo, gioio, giuo, haro, hella, hiso, homo, hufo, hanno, gemio, chimero, choro, ino, tinti, de ino, veni, iaco, ailo, iessa, meila, iodo, soilo, iudo, tui, jaco, jeto, gigo, jossi, juri, falto, felto, filmo, foldo, fulmo, kial, kiel, tial, tiel, ammo, anno, emma, enna, timo, tino, lampo, bremso, himno, crampfo, cranco, ratto, retto, ritto, rotto, rutto, rara, fare, diri, viro, tiru, sciaffo, scello, scimmo, sciocco, sciutto, cascia, casce, fisci, poscio, pusciu, tifo, timo, tino, praulo, neuso, piulo, trouso, laudo, feudo, adiau. Perfeito.
Então, agora vamos nos divertir um pouquinho aprendendo, continuando a aprender Esperanto, tá? Então, agora vocês vão aprender uma musiquinha que é Vilerno, aprenda, né? Aprenda você. Amico mia, meu amigo. La lingvon de la estonto. Por que tem o acusativo aqui? Porque o objeto direto de lerno. Você aprenda a língua. Ela sofre a ação de ser aprendida. Então, daí o acusativo. Cum lingvo internacia, com a língua internacional, pli bona estos la mondo. Melhor, vocês vão aprender que o melhor se faz com mais bom. E é sempre regular isso. Porque em português a gente tem palavras irregulares, né? Melhor, por exemplo, vem de bom, que é o melhor. É o comparativo, né? Ausculto, ausculto, titiun canton. Tem um erro aqui. Pardon, pardon, eu vou consertar aqui, depois esse negócio eu esqueço e acaba ficando titiun canton, aí vai cantar errado. Bom, estou apresentando de novo. Tá boa o tamanho? Todo mundo está lendo? Tá ok? Yes. Tá ótimo. Tá ótimo. Ausculto titiun canto. Ouça, né? Estou comandando, terminado em U, imperativo. Titiun canton. Isso é objeto direto, tá? Os Nzinhos aqui marcando o que está sofrendo a ação. Titiun, esse é uma partícula de aproximação. Vocês vão ver, ela sempre aparece quando tem que aproximar. É igual em português, só que em português a gente modificou as palavras, né? É aquilo, isso e este, isto, né? Então, aquele, esse e este. Essa partícula de aproximação é o ti. Então, normalmente, ele fala assim, escute esta aqui, essa canção, né? Amigo, auscultu min, me escute. Se vi lernos Esperanton, se você aprender ao verbo no futuro, lernos Esperanton, la mondo comprenos vin. Vamos cantar? Todo mundo com o microfone fechado, pode abrir o bico aí, mas não abre. Vilernu, amico mia, la lingvon de la estonto, cum lingvo internacia, pli bona estos la mondo. Auscultu citium canton, amico, auscultu min. Se vi lernos Esperanton, la mondo comprenos vin. Querem mais uma vez ou tá bom? Bom, vamos cantar mais uma vez, né? Aí vocês vão Isso. ativando a mente. Vamos lá. Vilernu, amico mia, la lingvon de la estonto, cum lingvo internacia, pli bona estos la mondo. Auscultu
Muito bem. Então, só aí, reforçando um pouco mais a pronúncia, nós vamos voltar naquele texto que eu espero que vocês possam memorizá-los. É aquele lance, né? Quem pediu para você o que é Esperanto? Fale esse texto. Aí as pessoas vão entender um pouco da língua e vai sentir o que é esse texto, você pode explicar para ela. É o melhor texto para vocês apresentarem a nossa língua para o público em geral. Tá bom? Então vamos ouvir? E podem repetir, tá? Simpla, flexebla, belsona, vere internacia en siai elementoi, la lingvo Esperanto presentas au la mondo civilizita la sole veran solvon de la problemo de lingvo neutrala. Char tre facila por homoi ne multe instruitai, ci estas comprenata sen peno de la personoi bone educitai. Então, vamos utilizar esse texto aqui para analisar um pouco o Esperanto e a formação das frases, tá bom? Vamos lá, ó. Veja que tem 1, 2, 3, 4, e também você pode considerar o cia, adjetivos antes da palavra elemento. Então, o elemento é o substantivo. Então, todos esses elementos, ó, eu estou qualificando o elemento aí aqui. Alguém tem dúvida disso? Tudo adjetivo. Adjetivo, o que faz mesmo? Qualifica os substantivos. Tá? Então, simples. Flexibla, flexível, né? Belsona, de belo som. Sonora, a palavra sonora em português. Todos esses adjetivos. Simples, flexível, sonora. Verdadeiramente, veja aqui um advérbio derivado do... Ele vem de vero. Vero, que é verdade, vera, verdadeiro, vere, verdadeiramente. É um advérbio derivado, ele não é primitivo. Internacia. Então, mais um, e aqui ele ainda pega um advérbio e qualifica um outro adjetivo, porque advérbio não qualificam só verbos, mas adjetivos. Ah, mas quem está fazendo os cursos dos meninos lá na internet, vocês têm que ouvir aquelas aulas, hein? São muito boas. É uma chance única de vocês recordarem toda a gramática do português nesse padrão mais simples, tá? Porque se vocês forem lembrar do período que vocês estudaram, era um saco estudar português. Por quê? Era uma decoreba doida, ninguém explicava nada, e a coisa ficava assim. Vocês têm que sentir a gramática, como ela surge. Ela é bonita porque ela surge para harmonizar uma frase de uma forma legal. Por isso que é importante, eu friso muito, estudar a gramática aumenta suas capacidades de aumentar a sua intelectualidade. Em síntese, estudar gramática faz a pessoa ficar mais inteligente. Essa é a verdade. E força a cabeça. Quem está aí na mocidade da maturidade, esses precisam estudar mais ainda a gramática, porque aí não vão ter Alzheimer, certamente não vão ter, porque vão fortalecer as células nervosas, né? Muito bem. Aí vem uma outra frasezinha, aqui, ó. Isso tudo só para qualificar elemento, né? Não tem nenhum verbo aqui. Mas vamos procurar um verbo. Surgiu um verbo, finalmente. Esse verbo é super importante, porque ele liga, ele dá um contexto estrutural na frase. Sem esse verbo, eu falo assim, la lingua esperanto ao la mondo. Civilizita não teria função nenhuma, a gente não entenderia a frase. O verbo é essencial para a gente compreender a frase. E em que tempo que ele está? No presente. No presente.
La lingua Esperanto, então, a língua Esperanto apresenta ao mundo. Veja como é que o ao nosso é junto em português, em Esperanto é separado. A, o, al, lá. Mondo civilizita, já aí um particípio, né, do passado, dizendo que é um mundo que foi civilizado, que sofreu a ação de ter sido civilizado. Então, apresenta. Aí vem todo esse advérbio aqui de lugar, né? Ao la mondo civilizita, ao mundo civilizado. La sole, de novo, um advérbio qualificando o adjetivo e esse conjunto todo qualificando um substantivo. Só que agora o solvo é o núcleo desse elemento que chama objeto direto de quem? Do verbo apresentar. Então, o objeto direto está aqui, ó. La sole veran solvon de la problema de língua neutrala. Então, esse de la problema de língua neutrala é uma locução que explica unicamente a palavra solva, chamada uma locução adjetiva. Porque toda ela, solvo de, e tudo que vem depois dela é para qualificar o solvo. Como não tem adjetivo, precisa de uma locução adjetiva. Quer dizer, todo um conjunto que é precedido de uma preposição. Daí o nome locução adjetiva. Porque ele equivale a um adjetivo, mas ele vem numa expressão que começa com uma preposição. Tem as locuções adverbiais, que é a mesma coisa, só que elas qualificam o verbo, né? Char. Aí vem uma palavrinha que a gente ainda não explicou para vocês direito, mas elas chamam-se conjunção. Conjunções, elas unem ideias que são iguais. Então, eu preciso de equilibrar a frase e eu ponho uma conjunção. A conjunção, por exemplo, a conjunção e, vocês devem lembrar, é uma conjunção. Então, a gente fala, esse bolo está comível e gostoso. Quando você põe comível e gostoso, comível é um adjetivo, gostoso é outro adjetivo. E o i no meio são duas coisas que estão qualificando o bolo. E aí, coisa que um diabético aqui não pode pensar, né? Mas vamos imaginar assim, comível e gostoso. Então, esse i aí no meio, ele está juntando... Não é I não, Adonis, é E. Tá bom. E em português, é E. Então a gente fica catando o I, onde é que está o I? Esse E, né? Pois é, você tem razão. Eu sou mineiro, né? Então, mineiro fala tudo errado, mas tudo bem. Ao respeito aí com os mineiros, hein? Não concordo, não. Não concorda, não? Não, aí é o pessoal de São Paulo, né? Concorda, não? Abre a porteira que ela vai porva nele, né? Então... Em português você pode falar errado, né? Em Esperanto, não. Nepovas. Esperanto não me não concordo, já está errado. Não. Eu não concordo, né? Não concordo. Não concordo. Não, então mineiro não tem jeito, não. Não tem Fala jeito. errado. O pior é que o mineirês, Dom Cotô, Poncovô, quem coçou... Gente, não, desculpa. Eu sou mineira, mas eu não falo assim, não. Ah, mas você treinou, né? Na Alemanha. Não. É porque eu sou de Juiz de Fora, né? Carioquinha do Brejo. Eu sou de Belo Horizonte. Eu falo igual você. Sinto muito. Sinto muito. Eu também de Belo Horizonte. Eu belzontesa também. Misericórdia de Belo Horizonte. Eu sou do Barro Preto. E do Barro Preto. Eu também, porque eu nasci lá no Hospital São José. É? Então tá bom. Então vamos lá. Aí já perdi o rumo aqui. Char tre facila por homo e ne multe instruitai, né? Então aqui vem um advérbio que é primitivo, que significa muito, em termos de intensidade. Ela é muito em intensidade fácil,
vem uma outra preposição aqui, fácil para quem, né? E aí vem toda uma locução aqui, ó, para homens não muito instruídos. É uma locução adverbial. Desculpa, isso daqui é uma locução. Ai, meu Deus, confundi tudo aqui. É uma locução, não deixa de ser, é uma locução adverbial, tá? De estas comprenatas sem peno, ela, a língua, é compreendida, tá o particípio, né? Sem penalidade, sem dificuldade, sem esforço, de la persona, das pessoas bem educadas. Muito bem, vamos para frente. Então, só relembrando, vocês já viram os pronomes pessoais e também também os possessivos, né? Então, vamos lá. Mi, vi, li, chi, di são os no singular, né? Do lado de cá estão os no plural, até aqui, ó. Mas esses também servem para o plural e para o singular. Não tem muita gravidade, mas ni, vi e li. Eles são sempre constantes, não se varia nada, nunca se alteram, e quando eles são objeto direto, recebem um N. Só isso. Não tem plural, né? Veja bem. O pronome possessivo tem plural, ó. Li, si, sciain, libroin, lia, chapelo, libroin, sciain, libroin e liain, amicoin. Mas eles em si ou são singulares ou são plurais. O de, para quem não entende, é o neutro, que é utilizado mais hoje para animais e coisas coisas inanimadas. Tá? Muito bem, vamos lá. Então, agora vamos falar um pouquinho de advérbio. Então, eu já mandei para vocês, para estudar, para ver, porque o advérbio, talvez, dessas classes gramaticais, seja mais confusa. Por quê? Ele não só qualifica adjetivos, como os verbos. E eles podem ser primitivos, que também existe em Esperanto, e eles podem ser derivados, como também direitinho em Esperanto. Em português, os primitivos hoje, aqui, muito, sempre, amanhã, ontem, agora, tudo isso qualifica verbos. Então, aparece um verbo, você vai, de alguma forma, qualificá-lo através de um advérbio ou uma locução adverbial. E os derivados é somente, infelizmente, pontualmente, estranhamente. Isso em português se tornou regular, como Esperanto. A derivação... Ixi. A derivação, normalmente, ela se dá de uma forma regular em Esperanto, mas em português só essa é a derivação regular que nós temos na nossa língua pátria. Infelizmente, só ela. Em Esperanto, as derivações são sempre regulares em todas as coisas, né? Locuções adverbiais é a preposição mais o substantivo. Entrei aonde? De lugar. Na minha casa. 3 palavras para dizer isso. Ele saiu de manhã. É uma outra locução adverbial. Compramos essa camisa por R$4, tá? Em Esperanto, há advérbios, mesma coisa. Há advérbios primitivos e derivados, com o detalhe que os advérbios de derivação sempre regulares terminam em "e". É como o nosso mente. Mas também em português, os advérbios regulares são bem determinados, com mente, né? Primitivos. Então, vamos lá. Ó. Hoje, rodia. Aqui, tie, ti. Falta o ti aqui. Muito, tre. Sempre, tia. Amanhã, morgal. Ontem, hieral. Agora, nun.
Os advérbios primitivos, eles são poucos, tá? Não são muitos, não. Deve ter uma classe aí de, no máximo, 20 a 30 palavras. E é facilmente memorizável, tá? Os advérbios derivados são iguaizinhos ao português, só que agora só todos terminam em "e". Ele vem das palavras que são adjetivos, que são verbos, que são substantivos. Então, acurate vem de acurata, preciso, pontual. Então, o adjetivo acurata deu o advérbio acurate, que é pontualmente. Malfelicia é infeliz, né? O mal, vocês lembram que é o antônimo das palavras, isso também é irregular, inverte as palavras, inverte o sentido da palavra, né? Então, malfelice são os antônimos. Então, é isso, infelizmente. E estrange vem de estranga, que é estranho, estrange, estranhamente. E as locuções adverbiais, en mia domo, igualzinho em português, ó, en mia domo, de manhã é durante a manhã. Então, muito cuidado, às vezes esse de é traduzido por outras preposições em esperanto, porque a gente passa batido na cabeça da gente. De manhã é durante a manhã. Em esperanto é sempre regular, dum la mateno. Ni aĉetis la ĉemizon por kvar realoj. Em esperanto, às vezes, a gente não usa aĉetis por, mas aĉetis kontraŭ. Contra R$4, eu comprei uma camisa. Eu dei 4. O contra é sempre essa coisa. Eu paguei a camisa contra R$4. Quer dizer, eu dei os R$4 e ele me deu a camisa. Uma coisa assim bem visual, bem comercial, né? Contra. Seria uma contrapartida, né? Exatamente. Contra. E em contrapartida. Em esperanto você vai encontrar contra o R$4, mas não em português. Português fica feio, né? Eu vendo essa camisa contra R$4. A pessoa até entende, né? Você me dá R$4 e eu te dou a camisa, né? Uma coisa assim de contrapartida, né? Como você falou. Mas em esperanto usa contra, mas em português não, né? Uma coisa importantíssima que vocês já têm exercitado bastante e agora vocês já sabem identificar os radicais. Raiz ou radical. É fundamental... Ai, deixa eu passar o Bolsonaro aqui, que está terrível agora. Eu vou fechar um pouquinho. Vocês estão ouvindo aí, não, né? É uma gritaria na rua. É um horror. Ô, Adonis, esse barulho é na rua? É na rua. Que horror! Ele está aí? Ah, não. Isso é o pessoal, desculpa aí, os evangélicos, as pessoas. Ah, mas não, pessoal... essa manifestação é contra, hoje é contra o presidente do nosso país. Pode até ser. Mas o que eu tenho visto aqui de manifestação a favor dele, e um pessoal, às vezes, supostamente inteligente, mas é totalmente fanático. Totalmente fanático. Ele não consegue ver. Não conseguem ver uma coisa na frente. O país está caindo aos pedaços e ele aí falando de golpe. Ai, meu Deus. Eu não sei. Só rezando muito, né, amigo? A gente tem que rezar muito. E o pior... Vamos estudar, gente. E o pior é que não vamos misturar. Não vão mudar o rumo da prova. Vamos estudar. É mesmo, Leia. Melhor vamos estudar. É um problema sério, a polarização, né? Então, vamos ver aqui. Raiz e terminação. A raiz é a parte invariável da palavra. E em português não é tão invariável assim. Ela varia mesmo e muito. Mas em Esperanto ela é totalmente regular. Então, descobriu a raiz, você está descobrindo o significado. Então, você precisa ter conhecimento, informação do significado da raiz em si, né?
É importantíssimo que saibamos reconhecer as raízes em Esperanto, pois o forte da língua é a derivação que fazemos com as raízes. Então, gente, tenham isso como um propósito, sempre descobrir o cerne da palavra. Vocês não vão ter problema de entender o Esperanto. E aquelas terminações que vocês já conhecem, nós estamos dando desde a primeira aula, o, a, e, i, as, is, os, u e os. Ainda já mostramos para vocês rapidamente que existem os particípios, né? At, et, at, it, iot, ant, int, iont, que fazem os particípios ativos e passivos. Então, é uma coisa regular como essa. Sano, sana, sane, sani, scribo, scriba, scribe, scribe, né? Aí a gente deriva com facilidade isso. Então, vamos falar um pouquinho de formação de palavras. Vocês já sabem, quem está fazendo os exercícios, está vendo aí que eu forço vocês a identificarem as raízes, mas as raízes às vezes vêm com um apêndice, que é o substantivo, desculpa, são os afixos, tanto sufixos quanto prefixos. Todos eles existem em português, só que em Esperanto é altamente regular. Uma vez você sabe o radical, você sabe o afixo e a terminação, você monta a palavra. É o caso aqui do sufixo in, que é sempre para feminino. O sufixo ei, para o lugar de alguma coisa. O sufixo eg, que é um aumentativo. Então, in, cato. Catino é a gata. Gato e gata. Viro é homem, virino, mulher. Patro é pai, patrino é mãe. Serpento. Serpento seria a serpente macho, serpentino seria a serpente fêmea. Elefanto, elefantino, elefanto é o elefante, elefantino é eloá, né? Então, e nesse caso, de elefante para eloá, mudou totalmente o radical. Para virar feminino, virou completamente radical. É muito complexo o português, você saber nome de coisas assim, de femininos, às vezes fica muito complexo. O Adonis, o elefante, a elefanta não é aliá, não? Acho que é aliá. Tem eloá, tem aliá, tem elefanta. É. Coitado, então quem é Eloá chama elefanta. Nossa, tem eloá também. Aliá, eloá e elefanta. Mas ninguém mais chama de eloá, só Adonis aqui, maluco. Bom, tem o sufixo ei. Oi? Com licença, é o Maílson que está falando. Fala, eu queria que tu me explicasse um pouco, porque no material que eu estudo, ele sempre diz que o nome do animal seria de gênero neutro, quando que se quiser enfatizar, por exemplo, o macho, teria que colocar o prefixo vir. Isso daí confere ou não confere mais? É o seguinte, o vir significa homem, ou do sexo masculino, vir, tá? E quando você coloca vir, é um animal para reprodução. Por exemplo, bovo é boi, bovino é a vaca. Agora, vir bovo é o animal reprodutor. Entendeu? O touro, aquele que vai reproduzir. É quando você quer enfatizar isso. Capro é cabra. Caprino é cabra, né? O cabrito e a cabra, né? Porque tem cabra macho e cabra fêmea, é isso aí. Então... É cabrito e cabrita. Cabrito, é porque cabrito é filho da cabra. Tem esse detalhe. Você sabia que cão é a palavra original, vem de canis, do latim. Esse Nzinho que tem em latim, por exemplo, em português ele virou o tio. Por exemplo, cano, em latim, cano, canis, é cachorro, né? Cão. Então, esse Nzinho que estava no meio foi para cima do ao, virou cão. A gente fala cão.
virou o tio. Um outro exemplo é a palavra pão. Em latim é pano. Pano, panis, né? Então, esse Nzinho que está no meio entre pan e o subiu para cima do A e ficou pão. Ficou nasalizado. É assim que nós nos distinguimos como língua portuguesa, né? Mas todas esses ação, e tudo é N em latim. É que esse N que subiu para cima. Tudo é N em latim. Oração, orazione, tem um Nzinho aí em latim. Então, eu estava explicando a palavra cão e cadela. É rundo e rundino, né? E cão pequenininho, em Esperanto, é rundeto. Aí, como que a gente fala cãozinho em português? Tá certo. Aí as pessoas falam, vocês aprenderam um sufixo que eu dei aqui, que é filhote de, filho de. Então tem o rundo, o rundido e o rundeto. E tem o rundeto e o rundineto, a cadelinha, né? Agora, tem o rundido. O que é o rundido? Rundido é o filhote do cão. Como é que é filhote do cão em português? Vocês não sabem, né? É cachorrinho. Cachorro. Né? Cãozinho? Cachorro. Cãozinho. É a palavra, o cachorro é um filhote do cão. Não é cão. Não é, os dois não são sinônimos. O cachorro é o filhote do cão. É um derivativo que hoje, claro, todo mundo usa cachorro e cão como sinônimos, mas a origem é essa, né? Tanto é que cachorro, quem fala espanhol, sabe que cachorro em espanhol é filhote de algum animal. La cachorro de boi é o bezerro, la cachorro. Cachorro de burro é um burreto, sei lá. E aí vai, um asno, né? Mas, Adonis, O que é o rundeto mesmo? É um Rundeto. cachorro pequeno. Ah, pois não, tá, obrigada. E o rundido é o filhote do cão, que é cachorro. Tá? Adonis, Oi. é o Maílson novamente. Obrigado pela explicação. Fazia tempo que eu estava tentando descobrir aí o porquê de algumas palavras virem com esse vir e outras não, e eu ainda não sabia. Tá bom, Maílson. A gente está aqui para te Então, ajudar mesmo, né? Então, Adonis, aqui é a Vânia. Você deu o exemplo de viro e virino, homem e mulher. Aí nós brincamos com a cabra, mas é a cabra e o cabrito, certo? Ou bode. Não aí me como é que complica seria a mente, bode? não. Eu não sei. Não, Aí, bode. O masculino bode de é cabra masculino e cabra é o é o bode. feminino. E o então, cabrito é o filho. quando você fala o bode, aquele reprodutor, né? Porque tem o cabrito que ainda não está reproduzindo, mas o reprodutor, você tem esse prefixo acidental que é vir capro. Seria o cabra macho, o bode. Entenderam? Vir touro, vir bovo. Vir bovo é o touro, é o que vai cruzar. Tem também, poderia vir rundo. Se o cão é emasculado, é tirado o sexo dele, aí ele é rundo, né? Mas se você falar que ele é para reprodução, é vir rundo. Mas é um radical que é usado assim muito, quase que como uma especialidade veterinária, uma coisa assim, tá? Ups, oh, meu Deus. Então vamos ver aqui alguns prefixos interessantes, ó. Mal, que é o antônimo mesmo. Abrir em Esperanto é desfechar, é o contrário de fechar. É malferme. Ferme é fechar. Malferme é abrir. Alta é alto. Malalta é uma pessoa baixa. Tá?
às vezes a gente confunde, porque em português, e vocês já viram aí nos textos espíritas, eles falam, por exemplo, Cone, é uma pessoa conhecida. Malcone é impossível. Não existe Malcone em Esperanto. Que seria o oposto de conhecer. Se o oposto de conhecer, eu ainda nem conheço, então não tem como nem como usar esse verbo. Então, na verdade, existe uma forma em Esperanto que é colocar o ne, é uma preposição acidental. Então, fala necone, neconata, quer dizer, ainda não foi conhecido. Não que a pessoa inexiste, porque malcone seria um total oposto, um universo de inexistência. Então, não tem jeito. Então, é necone. Então, algumas formas com mal não pode ser usado em Esperanto. Mas é porque o Esperanto tem lógica nas coisas. As coisas não podem... Se elas não são o oposto, não tem jeito de usar o mal. Tem que ser o oposto. Adoni, Fala. seria, então, uma exceção? Não tem exceção. Existe seria... o problema é que o português é impreciso. Estou falando do português. O processo é impreciso. Quando a gente fala que uma pessoa é desconhecida em português, é o oposto de conhecido. Isso é ilógico no português. Porque não existe. E a gente só vai aprender isso no Esperanto, porque existe o neconata e o malconata não existe. Por que não existe? Porque não existe a possibilidade de você não conhecer as avessas, né? De conhecer as avessas. Não tem jeito. Obrigado aí. De nada. Um exemplo mais fácil de vocês entenderem seria com o adjetivo varma. Varma é quente. Então, uma coisa... Aí eu pego uma água e ponho no fogo, ela vai a 100 graus. Aí essa água está varma. Ela está quente. Agora, vamos supor que eu pego, começo a esquentar a água, mas paro de esquentar lá pelos 30, 35 graus. Aí você põe a mão lá dentro, ela não está nem fria e nem quente. L'água estas nevarma. Você pode ainda usar o nem. Nekvarma, nekmalvarma. Porque o malvarma é frio. Aí sim, ela está a 5 graus, e aí você enfia a mão lá, você morre de frio. Aí é malvarma. O nevarma é o que fica no meio do caminho. Tem lógica. Em português seria assim, a água está fria, a água está quente. Mas a água, a gente fala mais ou menos. E esse mais ou menos é impreciso. Esperanto é mais preciso. Hã? Morna. Morna. Aí tá, mais ou menos, isso mesmo. Então, o prefixo mal, o prefixo re, que significa repetição, que é, por exemplo, repetir em Esperanto, é repeti. Peti é pedir, repete é pedir. Daí a palavra repetição. Repete, é igual ao português. Dire cai redire, redizer. Fare cai refare, refazer. Então, o português, ele começa assim, bem regular, tem muitas palavras bonitinhas, mas lá pela frente você começa a falar assim, fazer de novo, cantar de novo. Em Esperanto você usa muito recante, refare. É mais regular o uso desses prefixos. Justaposição. O que é justaposição? Nós vamos ver muita justaposição. Que o Esperanto pega dois radicais e tromba um com o outro e faz uma palavra nova. Isso vocês têm que entender. Quando a gente faz a justaposição, é uma palavra nova. Ela não é, por exemplo, muro papero. Não é nem parede e nem papel. Ele é um papel de parede. E o qualificativo vem sempre antes da última palavra, do último radical. O último é sempre importante. Entenderam? Então, nós formamos um novo papel. E é uma palavra tão nova que ela
cria todo as derivações naturais do Esperanto, ela vira possibilidade. Por exemplo, mur-papero. Mur-papera, a gente não tem mais esse adjetivo em português. Seria do estilo de um papel de parede. Olha, a gente precisa de milhões de palavras para explicar uma palavrinha que é mur-papero. Tá? Ou ainda, mur-papere. Pronto, aí danou, né? Um advérbio derivado que aí junto ao papel de parede. Poderia significar... Seria isso, né? Mur-papere. Sen fino, que vocês já aprenderam, infinito. Sen fino. São duas palavrinhas. Juntaram, formaram uma palavra, que é a palavra infinito, que está lá no Allan Kardec, que a gente traduziu, né? Tircal, iri. Tircal é em volta de. Iri é ir. Tircal, iri juntou e formou a palavra ir ao redor. Li tircal iris la construagion. Ele ficou andando em volta do edifício. Contraparole é um outro verbo novo que é falar contra. Li contraparolas. Né? E aí vai. Então, isso é a formação de palavra. Então, agora, nós vamos para o exercício, que eu vou resolver com vocês aqui. Tá bom? Dá tempo? Acho que não dá mais tempo, né? Então, eu vou... Um pouquinho, 5 minutos. Então, vou para a solução, porque... solvo. E aí eu vou explicar já a solução do exercício para vocês. Tá certo, porque para mim vai ser bom que eu tentei fazer e não consegui, não. É importante. Então, tá pronto. Vocês vão ter direito a ela, assim, junto com a gravação aqui. Então, deixa eu aumentar aqui, né? Vocês estão vendo... Não deve estar vendo muito bem. Estão vendo melhor agora? Será? E agora? Para mim está difícil. Sim, agora está dando para ver. Agora dá para ver. Estão vendo aqui? Sim, sim. Então, eu pedi para vocês olharem lá as aulas do professor Noslen, né? Sobre advérbios, sobre locuções adverbiais. E a coisa, aquele mesmo texto que a gente tinha visto na vez passada, né? E nós vamos ver hoje os advérbios e as locuções adverbiais. Então, entiuhoro. O que é entiuhoro? Nessa hora, né? Entiuhoro. Nessa junto, né? Em essa hora. Então, entiuhoro. Isso daqui, ele está qualificando o verbo vir. La disciploi venis alia suo dirante. Então, o verbo... Vamos identificar onde está o verbo, né? Então, o verbo está aqui, tem dois elementos que são advérbios. Estão qualificando ele. Só o la disciploi, os discípulos, ele é sujeito dessa frase. Ele é o agente. Eles, os discípulos, é que vieram. Entenderam? Então, mas aí eu preciso qualificar ele, o verbo, né? Al Iesuo. Al Iesuo, você pode dizer que é objeto indireto. Então, eu vou tirar esse daqui, que ele é objeto indireto. Eles vieram a quem, né? Então, eu vou tirar ele como... Eu vou deixar ele como... Objeto indireto. Dirante é um advérbio, olha, terminado em er. Entenderam? Dizendo. Kyudo, isso é um advérbio primitivo. O que, então, é maior, pleigranda, o maior, né? No reino do céu. Então é um advérbio primitivo. Play é outro advérbio primitivo. Vocês vão aprendendo isso aos poucos, viu, gente? Eu vou
eu mostrando para vocês com detalhes isso aqui, mas vocês têm que exercitar a mente para poder descobrir o que são advérbios. Eu coloquei la pleganda. Mas aí ficaria uma locução inteira. Mas esse aqui é um advérbio, la Tem microfone pleganda aberto. seria o maior. Mas você pediu para separar as locuções adverbiais e Das adjetivas, né? adjetivas, por isso que eu coloquei la pleganda. La pleganda, não teria maiores dúvidas. A outra preposição é en la regno. É uma locução adverbial de local, no reino. En la reino. É uma locução adverbial. Agora, de la cielo, eu tô o reino dos céus. Então, o reino, se você pode substituir por um adjetivo, celeste, então ele é um adjetivo. Então, o reino celeste, então isso aqui é uma locução adjetiva. Entenderam? Deu para entender? Sim, agora deu. Yes. Cai alvo quinte, outro advérbio derivado. Tendo sido, voque é o verbo chamar. Alvo quinte vem do verbo alvoque, chamar. Alvo quinte, tendo ele chamado a si uma criança, no caso Jesus, né? E alvo cai, alvo quinte, al si, a si, para si, uma criança. Né? Então, quem chama alguém para si. Sim. Então, para si seria uma locução adverbial, al si, que eu não pus aqui. Mas eu coloquei. Al si. Tá? Então, vou pôr ela depois de regno, en la regno, alvo quinte, al si. Al si. Saber identificar esses termos vai permitir para vocês, mais tarde, saber escrever bem o Esperanto. Mas com tanta ênfase que eu estou dando nas palavras e tudo mais, vocês vão aprendendo o significado de tudo, como a língua é montada, né? Isso que é legal. Cael vocantel si infanon, então, quem chama alguém, objeto direto, né? Então, tem o Nzinho em vez do objeto direto. Li starigis gin, ele fez com que ela ficasse em pé. Stari é estar de pé. Starig é fazer ficar de pé. O ig, vocês já estudaram aí, ele é fazer alguma coisa. Então, é fazer ficar de pé. Então, starigis, ele fez a criança ficar em pé. Mese de ele. Então, mese de ele, no meio deles, isso é uma locução adverbial. No meio deles. Ele fez com que a criança ficasse em pé. Agora vem um complemento desse verbo, ficar de pé. No meio deles. No meio deles é uma locução adverbial do verbo starig. Vamos para outra coisa. Diris, outro verbo. Onde tem advérbio aqui? Vere. Verdadeiramente. Ele não diz com mentira, ele diz com verdade. Verdadeiramente. Então, você está qualificando o verbo. Então, é um advérbio. Vere me diras alvi, né? Eu digo a verdade para vocês. Se vi ne turnidios, se vocês não se tornarem que é linfano, como crianças, outra locução adverbial aqui. E aqui o ne, que é um advérbio primitivo. Vi neniam, nunca. É outro advérbio. Em la regnon, de novo, depois eu vou explicar com mais detalhe por que tem esse acusativo nesse lugar. Chama-se acusativo de direção. Entrar para dentro do reino. Quando você toma uma direção para entrar em alguma coisa, essa coisa está mais ou menos fechada, você entra, aí tem o chamado acusativo de direção. E só usa com when, basicamente, e ele não pode usar com al aqui na frente. Mas isso é um detalhe mais para frente, que nós vamos lá. Mas vocês já sabem que existe um acusativo de direção. De latielo, regno de latielo. Esse regno aqui é qualificado por uma locução
adjetivo. Que o do, então, né, vai nos humilhar. Humiligos nin. Que o do humiligos nin, sim, quem então vai se humilhar, né? Se tornar humilde. É o ig aqui no meio para fazer o verbo humilig, fazer humilde. Quem vai se fazer humilde, que é titio infano, como essa criança, né? Que é tio infano, é também uma locução adverbial, né? Tio estas play, de novo, outro advérbio. Granda en la regno della cielo. Repetiu lá, la regno della cielo. Kiu acceptus unu tian infanon en mia nomo. E quem aceitará uma desse tipo, né? Então não deixa de ser um adjetivo, porque sempre quando você usar o quia, o tia, o ia, são esses correlativos, eles pedem um substantivo, porque eles são adjetivos. En mia nomo, no meu nome. Quem aceitaria uma criança desse tipo no meu nome, esse estará aceitando a mim. Tá? Bonita essa parte. Eu coloquei em minha nomo, né? Aceitas em minha nomo. E aí não aceitas me também, não seria? Me aceita. Quem aceita, aceita alguém. Ele é um objeto direto de aceitar. E tá? Aceita a mim? Aceita a mim, em português ele é intransitivo, em Esperanto ele é transitivo. Tio acceptas min. Esse aceitará a mim. Entendeu? E ele é objeto direto do acceptas. Tá bom? Tá certo. Então, depois vocês dão uma raciocinada nisso aqui, né? Entenda os verbos com o sufixo ig. Aprenda sobre o sufixo nesse link. Eu mandei um linkzinho para vocês verem lá. O que há de diferente com eles? Altig, starig, humilig, né? Altig, fazer alto, quer dizer, pôr na altura. Starig, fazer em pé, né? Colocar em pé. Humilig, fazer ficar humilde. O problema aqui é que problema não, né? Esse alta e humila, o que são? Adjetivos. E o stare é um verbo intransitivo. Listaras, ele está de pé, não joga a ação para frente. Se não joga a ação para frente, ele é intransitivo. Agora, eu tenho jeito em Esperanto de fazer os verbos ficarem transitivos. Como? Colocando o ig. Essa é a importância do que eu queria falar aqui. Então, está aqui eu falando para vocês, né? Sufixo ig forma verbos transitivos. Tem objeto direto. Que significa tornar, transformar no que indica o radical. A diferença entre altig, starig e humilig é que starig veio de um verbo estar, ficar em pé, que é intransitivo. Enquanto que starig, estabelecer, fazer, ficar em pé, é transitivo. Então, você faz com que o verbo fique transitivo. Fazendo ele ficar intransitivo, o que ele tem? Objeto direto. Aí tem que tomar cuidado. Quando você usar o ig, necessariamente tem um objeto que você tem que pôr o n. Os demais são vindos dos adjetivos. Alta e humila, né? Alto e humilde. Alto e humilde. Altig, colocar no alto, e humilig, tornar humilde, humilhar. Eu acho que agora deu, Adonis. Deu para entender? Sim, na próxima aula você pode voltar para o pessoal, né, que não fez, mas é como eu fiz, para mim foi ótimo você explicar, porque eu já estudo melhor, né? Aí, para o pessoal que não entendeu, você faz de novo semana que vem, se alguém quiser, sei lá. Semana que vem tem mais. Mesmo. Tem mais.
A gente está evoluindo, a gente está evoluindo. Então, semana que vem tem mais explicação, tem mais detalhes sobre essas coisas. Por isso tem que estudar, porque senão não fixa, né? Aí é complexo. Teve uma pessoa no grupo que colocou que não está conseguindo baixar, né, o documento. É porque não está entrando, não está logando no Google. Você tem que logar no Google, aí você consegue. Você tem que entrar no seu e-mail do Google, aí você consegue fazer aquilo que eu falo. É simples. É. Porque eu não vou usar o Word mais. É um processo que você tem que pagar, e paga mais. E aí, no final, dá zebra. Porque quem não paga e manda arquivo para você, você não consegue abrir porque você pagou. Porque se veio de um arquivo pirata, não entra no seu computador. Ah, é um drama. Word. Ah, tá. Agora eu Word... entendi por que você não usa o Word. Ah, eu não uso mais, não. Não uso porque dá zebra. Quem não paga e tem o Word pirata, o Office pirata, esse daí gera arquivos que só piratas leem. Os que pagam, eu paguei. Exatamente. Eu não leio. Quem Mas paga, olha só. não dá. Mas olha só, esse seu documento aí, para a pessoa que não conseguiu abrir, quando ele entra aí em cima em arquivo, ele dá opções de você abrir, ele dá a opção lá, ó. Fazer download, em download. Fazer download, você pode ser fazer download em Microsoft Word. Word, pode ser em PDF, a pessoa pode fazer também. Em PDF não dá para escrever, né? Mas no Word dá. Desde que a pessoa esteja logada, né? É importante lembrar sempre que a pessoa tem que estar logada e tem que ter um e-mail Gmail, senão ela não consegue. É importante lembrar isso também, porque às vezes a pessoa está com dificuldade exatamente por isso que o professor acabou de colocar. Então, todo o nosso sistema do PME é baseado no Google Docs, que é livre, que é aberto. Então, é mais ou menos forçando todo mundo a ir para o Google Docs. Exatamente, até o Google Chrome. Porque aí você... Porque lá não paga nada. E você tem a coisa muito melhor, muito menos rebuscada. O Word ficou complicadíssimo de mexer agora, cheio de detalhes. Só quem quer pagar mesmo. Eu dei uma olhadinha no telefone, Adonis, eu não sei o telefone, que tipo de telefone que o pessoal tem, mas no telefone também ele dá a possibilidade de transformar o documento para poder escrever. Ah, é? Tá bom. Então, vamos lá, gente. Afixos. Eu falei do ei, que é o sufixo, por exemplo, pano, da palavra paneio, que é padaria, lude, ludeio, que é o lugar de brincar, é um sufixo de lugar, constante, sempre que acontecer, é ele mesmo. O id, que é filhote, filho de, por exemplo, coco é galo, coquido é o filhote do galo, que é o frango. Tá? Não é pintinho, não. Cuidado. Como que seria pintinho? Bom, vocês vão me responder até o final aqui. Ó. Egg significa aumentativo, domo, a casa. E a casona, grandona, o casarão é domego. Cão, é cão. Um rundego, rundego seria um cãozão. Feia essa palavra, né? Cãozão. Um cãozarrão. É cãozarrão. Não, os dois existem. Cãozão e cãozarrão. 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 E o et é o diminutivo. Domo, casa, casinha é dometo. Gato é gato, cateto é o gatinho. Tá? Então, como é que fala o pintinho? Coquideto. Não é o Coqueto. Coquideto. Coqueto. Nossa. Coquido é o frango, coquideto é o franguinho pequenininho, ou pintinho. Rondigo é o cãozinho. Coqueto? Catito é o gatinho. Cateto é o gatinho. Tá bom? Desafios. Aí, quais os pronomes possessivos em Esperanto? Dê exemplos.
Mia, via, lia, chia, dia. É isso. Né? Então, alguns exemplos. Mi vides miajn ŝuojn. Eu não vi os meus sapatos. Sapatos. Tá? Acusativo e plural. O plural é antes, depois vem sapato. Mi parolis al via patro. Eu falei ao seu pai, pai de você. Li alvenis en sian domon, para dentro da sua casa. É aquele acusativo de direção que eu falei lá em cima, está aqui também, para dentro da sua casa. Ele chegou para dentro da sua casa. La hundo kai dia circaucolo. O cão e o seu próprio, do cão, né? Circaucolo é em volta do pescoço. Que é circaucolo? É a coleira, né? Nia urbo estas mal proxima. Veja que o mal sendo utilizado, nossa cidade é distante, mal proxima. Iliai vestoi restis titia. Iliai deles, as vestimentas deles ficaram aqui. Titia. Precisava talvez traduzir isso, mas acho que é fácil para vocês. Oni devas orgi pri oniai aferoi. A gente deve preocupar-se com os assuntos da gente. Sobre nossos assuntos. Nosso seria niai. Oniai da gente. Tá bom? Chivides sia investoin en la ŝranko. Ela viu as suas próprias vestes no armário. Tá? Eu quero que, se vocês tiverem dúvida, sempre usa lá o Google Translate, que ele vai ajudar. Tá? Então, vamos lá. Queen, 59. Queen Decnau. 689. Sexcent Octecnau. É sempre muito regular, né? Naucent Quindec un. 1800 naudec ses. Dec quin 1900 octec tri. Tá? E querendo fazer o ordinal disso, é só colocar um A. Põe um tracinho em todas essas palavras, e aí ele vira, e aí põe um A no final. Aí vira o chamado ordinal. Até aqui é quinto, 59º, mas daqui para frente começa a complicar em português. Não dá. Mas em Esperanto é super fácil, é só pôr um A no final. Tá? Adonis, então é só colocar, por exemplo, Quindecnaua. Isso, Quindecnaua. Gente, desliguem os microfones, por gentileza. Tem um barulhinho de fundo, né? Então, vamos lá. Crie 3 frases em Esperanto com objetos diretos. Então, já meio que introduzindo o objeto direto para vocês. Mi cantas belan canzonon. Fiz uma frase. Eu canto uma bela canção. Ao Nzinho, ele sofre a ação de ser cantado. Ŝi ŝatis la bombonoin. Ela gostou das balas. Bombono em Esperanto é bala. Chocolate bombono estas chocolate. Tá? Bombom. O bombom mesmo nosso é chocolate bombono em Esperanto. Li donis belan donatson. Ele deu um belo presente para ela. Li donis belan donatson al ŝi. Então, vocês estão vendo que o verbo doni, ele é transitivo tanto direto, objeto direto, quanto indireto. Objeto indireto é aquele que tem preposição. Tá? Aqui é uma forma de vocês se exercitarem. Isso é importante.
escrever frases que vocês querem falar e colocar no Google e ver como eles falam. E aí vocês podem trazer para mim essas frases para a gente poder, poder ver se estão certinhas. Como você se chama? Então, se você clicar aqui, ó, eu pus como exemplo, então, vamos lá. Se você clicar, como você se chama? Kielvinomídias, está certinho. É isso mesmo, esperando. Kielvinomídias. Eu me chamo Antônio. Minomídias Antonan. Eu moro em Belo Horizonte, no Brasil. Milodias en Belo Horizonte, en Brasilo. O que é Esperanto? Ele é uma língua internacional. Kio estas Esperanto? De estas internacia lingvo. Estou aprendendo o Esperanto há um mês. Mi lernas Esperanton ekde. Ekde, na verdade, é a junção de duas partículas em Esperanto, mas a gente usa como desde. Tá? Mi lernas Esperanton ekde unu monato. Eu gosto de... Na frase anterior, eu não usei ekde, eu usei estas. Pode se considerar correto ou não? Mi estas lernanta? Você pôs assim? Não, eu coloquei mi lernas Esperanto estas unu monato. Não está certo, não. Estas não é no sentido do verbo haver, no sentido de existir. Esse um mês, quando é difícil o do português, porque tem várias traduções em Esperanto, né? Esse significa há um tempo passado, há uma quantidade de tempo, mas não aquele há pessoas na sala, que é no sentido de existir. Esse é outro que é o êxtase, é o que você está falando. Esse é ekde, é desde um mês atrás. Entendeu? Entendi. Você poderia falar, esse também traduzido, esse que você está querendo, é traduzido pela expressão antal. Antal unu monato. Unu monato. Também poderia ser assim. Ó. Mi lernas Esperanton antal unu monato. Adonis, poderia ser iam também? Iam de unu monato também poderia. Com o J, né? É iam, assim, né? Iam de unu monato. Uhum. São formas de falar. Iam de unu monato. Tá bom. Eu gosto de estudar... O que o Google respondeu? Vamos ver. O que ele falou para a gente. Eu vou lá no Google. Mi lernas Esperanto de unu monato. Você só põe o de. Tá certo também. São várias possibilidades. De unu monato, ekde unu monato. Tá? Eu gosto de estudar línguas. E você? Chatas, estude língua. Muito cuidado. Em português, muito cuidado que em português a gente tem que usar a preposição de. O verbo gostar, ele é intransitivo em português e ele precisa da preposição de. Em Esperanto, o chatas é transitivo direto. Tá? Então, alguns verbos assim, a gente já vai meio que batendo a tecla para vocês firmarem, porque o erro, muita gente fala assim, me chatas de, tá errado. Em Esperanto não tem esse de. Tá? Mi chatas studi lingvojn. Kaj vi? Eu aprendo rapidamente o que deve ser aprendido. Mi lernas rapide, até aqui está fácil. Tá? Mi lernas rapide, agora vem uma frase na frente, o que deve ser aprendido. Que ela traz outros elementos que dificultariam para você entender agora. Mas o que deve ser está fácil. Lernita é o participo passado do verbo lerni. Vocês já aprenderam o ita. O ita.
Então, o que deve ser aprendido? O que deve ser aprendido? Kio devas esti lernita. Na verdade, não tem. Kio, o kio é objeto direto. O que deve ser aprendido. Kio devas esti lernita. Tenho Adonis, muitos amigos. Oi. desculpa, no anterior ali, eu gosto de estudar línguas e você poderia ser mi chatas lerni lingue, desestudem. Lerni língua, eu aprendo rapidamente Não, na anterior. Eu gosto de estudar de línguas. estudar línguas. Mi chatas lerni língua. Ah, poderia ser. Mi chatas Ah, tá. lerni língua. Ok, Estude obrigada. estudar e ler e aprender, tá? Ok, obrigada. Tenho muitos colegas, amigos e amigas na sala de aula. Mihavas, então o verbo ter, esse não pode ser usado em português no sentido de existir. Esse é de possuir mesmo, tá? Mihavas multain kolegoin, amikoin, kai amikinoin, e mia lerneia classo. Eu tenho muitos colegas, amigos e amigas em minha classe de aula. Classe da escola. É o lerne, lerneio, escola. Tá vendo? Lerne, lerneio, escola. Lerneia é da escola. A classe da escola. En mia lerneia classe. Como é que o Google responde isso aqui? Vamos ver. Eu tenho até curiosidade para ver se... Mi havas multajn kolegojn, amikojn kaj amikinojn en mia klasĉambro. Ele fez uma junção de palavras, pegou o classo com chambro, é totalmente correto, e colocou como uma opção. É lícito, está certo. Eu falei de outra forma, na minha classe da escola. Aí, klasĉambro, en mia klasĉambro. Klasĉambro. Também está correto. Tá bom? Aí no caso a gente usa em minha lerneia classe ou classe chambro. Isso. Uma ou outra. É uma opção. Ok. Tá bom? Então tá prontinho. Vou mandar para vocês tudo isso na hora que acabar a gravação. E só falta um detalhe, hein? Vocês estão fazendo meu dicionário? É importante fazer o dicionário. Comecei a fazer. Eu comecei, mas eu instalei o Type, não, mas que peleja no computador. Aí tô escrevendo tudo errado. Ui. Então, você põe com X. A palavrinha, você põe com X. Depois eu transformo isso com muita facilidade para o Esperanto, tá? Você só coloca o X. Aí você põe o X depois da letra, tá? Não põe antes, não. Põe depois da letra. Aí é a mesma coisa que você utilizar o Type. Eu também encontrei dificuldade com o Type, mas aquela dica que o Adonis falou que pressiona primeiro o X junto com a letra ser acentuada que ele fica. Não, é o contrário. Você pressiona... É o contrário. Isso. Eu fiz mais ou menos assim. Uma dica assim, que você disse na aula passada, faz isso aí, eu treinei várias vezes e deu certo. Eu ponho o X depois, ó. Eu estou escrevendo, ó. CX, GX. Estão vendo ali em cima? GX. Primeira letra, depois o X, né? Depois o X. Então tá bom. Na hora, deixa eu trazer... Adonis, não apareceu o X, apareceu já com o chapéu. Pois é porque o meu teclado... Tá. Ele já converte para o Esperanto. Tanto eu escrevo em Esperanto que o Type já vai julgando tudo em Esperanto. Entendeu? Existe um sitezinho que eu vou mostrar para vocês aqui, aproveitando, chama... meu Deus. Slanomo. Mi tutte forgesis la nomo della loco. La somenvidi Esperanto ĉi tie. Ĉefaj la somenvidi. Pardono.
Mi vidas ĉi tie kie ĝi povas esti. Estas em Esperanto en la... Dica foi ótima. Vou mostrar um outro site que é percurso, né? Escefai, textado, votado, Titi. Yes. O lugar chama... O que é isso? Tá doido? Doido. Tem nada a ver. É um outro site aqui, que você escreve um texto com o X depois, ele já transforma para você todo o texto em Esperanto. Imediatamente, na hora que você vai digitando, ele vai transformando tudo em Esperanto. E aí talvez fique mais fácil para vocês, para aqueles que não quiserem utilizar o... Deixa eu ver aqui. Chama Convertileto. Assim. Convertileto. Sumiu? Convertileto. Acabou. Era um site tão legal. Acabou. Então, existe um programa que chama Esperantilo. Deixa eu ver. Ele é muito bom. E também está disponível na rede. Você pode escrever nele. Eu vou parar isso aqui. Ele chama... Eu vou mostrar para vocês agora. Fazer share. Aqui. Esperantilo, que ele chama. Ele chama Esperantilo. O Esperantilo... Deixa eu tirar aqui uma coisa. Ele não funciona com type, tá? Então, ele é assim, ó. Você escreve a letra, deixa eu ver. Então, deixa eu vou tirar aqui, senão vai dar zebra. Ele não funciona com type. Você tem que tirar o type fora, quer dizer, desativar o type para abrir. Bom, vamos ver aqui. Então é o seguinte, você escreve aqui, ó, CX, tá? E aí GX. Ou uma frase que tem todas essas letras, né? Tio Jalde, por exemplo. Aí você vem aqui, tá vendo aqui GX e G Esperanto, só clicar aqui no meio, ele transforma tudo já nas letras em Esperanto. Entenderam? Então você pode escrever todo o seu texto com X depois. E aí o texto já aparece direto em Esperanto. Agora, pode fazer o contrário também. Qual é a vantagem de você ter textos em Esperanto e depois traduzi-los para X, com X depois? Vamos ver um exemplo aqui. Eu vou pegar aqui um texto do Ea Facila. Então, vamos pegar um texto longo de Esperanto, só para vocês terem uma ideia do que são as possibilidades com esse... Vamos pegar aqui um texto como esse aqui. Pegar um texto gigante aqui e jogar aqui dentro. Ó, Ctrl+C. Aí eu vou jogar esse texto aqui dentro. Ctrl+V. Esse texto em Esperanto, ele está todo acentuado direitinho em Esperanto, mas você pode transformá-lo o contrário. Ele sai da letra acentuada e vai para a letra com acento. E aí, quando você faz isso, ele já transforma tudo para CX, tudo já com a palavra assim. O que acontece? Quando a gente está fazendo dicionário, vocês precisariam disso eventualmente,
Quando a gente está fazendo dicionário, a gente precisa ordenar as palavras. Como as letras em Esperanto, a letra X não existe em Esperanto, quando a gente vai ordenar um dicionário, ele vem na ordem correta com o X depois. Ele joga nos escaninhos direitinho. Porque se você fizer com as letras do Esperanto normal, ele não vai ordenar corretamente. Dá umas loucuras de ordenar em posições diversas. Entenderam? Então, o X é um macete para dicionaristas. Mas, de qualquer forma, se vocês pegarem esse programa, ele é livre, e eu vou dar um endereço para vocês que quiserem pegá-lo. Está aqui, né? Deixa eu ver. Deixa eu pegar. Chama esperantilo.org. Vou deixar no link para vocês do chat. Esse é tem o Type, tem o Esperantilo. O Esperantilo não faz só isso, ele corrige, inclusive, o Esperanto. Se você esquece acusativo, ele te mostra onde que estão os erros. Quer dizer, se você escrever em Esperanto um texto, ele te ajuda a corrigi-lo e dizer se as palavras são mais usadas ou menos usadas, se você está escrevendo muito complicado, se você está escrevendo menos complicado. É um corretor do Esperanto em si. É muito legal. Ele faz estatística das palavras que você tem lá dentro, que palavras elas são usuais, quais não são. Se vocês pegarem esse programinha, vocês vão gostar. A palavra para baixá-lo é Elchuti em Esperanto. Fazer download é Elchuti. Quem foi lá na página, vão ver. E aí tem aqui, esperantilosetup.ez. Só clicar nisso, ele já baixa, tem 20 MB, ele instala no seu computador, não mexe em nada, ele é super profissional, vamos dizer assim, né? E tá aí, muito, muito legal. Ele foi feito, essa versão que ele tem está em 2000 e pouco aí, sei lá. Agora ele já não foi mais editado. Bom, pessoal, temos que terminar a aula. Agradeço muito a presença de vocês. Vamos lá no Congresso Espírita. O André Trigueiro vai falar agora, né? Você já tem o endereço, eu quero ouvir ele falar. E aí a gente vai se vendo aí durante a semana. Então, estudem bastante, fiquem com Deus. Tá bom? Então, vou me despedir de vocês. Desrevido. Espero que a aula tenha sido boa. Nedankinde. Tschüss. Yes. Tschüss. Tschüss.